Graça e paz, irmãos. Devido ao novo protocolo da cidade, estamos gravando a lição número 9 da nossa revista da IBD, que tem como tema Alegria de Servir a Deus. Antes de iniciar a lição, vamos orar. Pai querido, Deus Altíssimo, soberano Deus, Deus de bondade e misericórdia, Senhor. Te damos graças, Senhor, porque estamos, Senhor, tendo a oportunidade de ministrar a Tua palavra, de aprender e também ensinar, Pai. Ministra no nosso coração, Senhor amado, a alegria de servir a Ti, a alegria, Senhor, de estar firme no Teu propósito, Pai. Pai, também pedimos, Pai, a Tua proteção divina, Senhor, sobre a cidade de Assis Chateaubriand, Pai. Senhor amado, nesses últimos dias aumentaram, Senhor, os casos de Covid, Pai. Senhor amado, visita aquelas pessoas, Senhor, que estão contaminadas com esse vírus, Pai, que estão em casa, fortalece elas, Pai, que elas não necessitam, Senhor, ir ao hospital, Pai. Pai amado, também pedimos, Pai, a Tua proteção, a tua soberania sobre a vida de cada um que está ali, Senhor, no hospital, Pai. Fortalece eles, Senhor. Renova a saúde, Senhor. Sopra, Senhor amado, com seus fôlego divino, Senhor, na narina de cada um ali, Pai. Que quanto antes, Senhor, eles possam melhorar, Senhor, e voltar aos seus lares, Senhor. Também pedimos, Senhor, que o Senhor acalma os corações, Pai, das pessoas, dos entes queridos, dos amigos, Pai. Que eles possam, Senhor, estar confiantes em Ti, Pai. Porque Tu és o Deus Criador, Pai. Um Deus que governa e sustenta. Nada, Senhor, sai da Tua destra, da Tua permissão. Nada sai do Teu controle, Senhor. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amados, como já dissemos, a revista tem como tema a alegria de servir ao Senhor. Deus se agrada com a minha alegria e também com a tua alegria. Muitas vezes, quando pensamos na obra de Deus, vem em nossa mente palavras de serenidade, temor a Deus, a sua justiça. Mas, irmãos, isso pertence a Deus, né? Faz parte dos seus atributos. Mas também, irmãos, a alegria também. Como é bom servir ao Senhor voluntariamente, com alegria, com prazer. E a lição de hoje tem como objetivos, nos levar a pensar qual é a fonte da nossa alegria em servir a Deus. E também nos fazer sentir-se alegre em servir a Deus. E também nos fazer agir, irmãos. Colocar em prática. Servir a Deus com alegria e com prazer. Então já vou iniciar, irmãos, com algumas perguntas. Vir na EBD para os irmãos é um motivo de alegria ou de obrigação? É na EBD, irmãos, que nós aprendemos as coisas de Deus. É na EBD onde nós aprendemos sobre a palavra de Deus, sobre as doutrinas de Deus. E ao vir à igreja, na EBD, o que faz os irmãos vir para a EBD? Os irmãos vêm com alegria ou por obrigação? A outra questão também são os cultos. Os cultos de domingo, de quarta. Vir aos cultos é uma razão de alegria ou é uma obrigação? O salmista, né? No Salmos 84, versículo 10, fala, né? Um só dia em teus átrios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. É este
sentimento que nós temos em nossos corações? É isso que nós estamos nutrindo em nosso coração? Servir a casa de Deus com alegria? Ou estamos vindo da casa de Deus por obrigação? Por mostrar que estamos na casa de Deus? Outra coisa, irmãos, quando nós honramos a Deus com nossos dízimos, fazemos com alegria ou por obrigação? Ou por medo que alguém nos venha questionar? Tem uma palavra em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo diz: cada um deve decidir em seu coração quanto dar, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, é importante, é interessante analisar esse texto, que no grego, né, a palavra tristeza, né, lup, vem com uma preposição ek, né, uma preposição primária, denotando a origem da ação ou do movimento que precede essa ação, a essa palavra. Então quer dizer o quê? Essa tristeza vem do coração. Então a pessoa, ele está dizendo assim, devemos contribuir na casa de Deus com alegria, não com tristeza, que está no coração. Muitas vezes a pessoa pensa que devolve a Deus o dízimo como por obrigação, preocupado que os outros vão dizer, mas não devolve com alegria. Eu lembro que na outra igreja que eu servia, o pastor sempre falava, né? Perguntava: vocês, quando devolvem o dízimo, vocês ficam com quanto? Né? Aí muitos falavam: não, 90%. E ele falou: não, vocês ficam com 100%. Porque tudo que Deus deu a vocês, tudo que vocês têm, foi Deus que deu a vocês. Então tudo que nós temos, irmãos, foi Deus que nos deu. Então nós estamos simplesmente devolvendo para Deus. E aqui essa palavra tristeza, às vezes está envolvido também com a pessoa, aquele sentimento que a pessoa enlutada sente, sabe? Uma aflição no coração. Não é com alegria. E não é desse jeito que nós devemos agir na obra de Deus. Reconhecer que tudo que temos foi Deus que nos deu. Irmãos, de terça-feira nós temos o grupo VC, né? E os participantes, eu tenho certeza que ali, quem entra, né, online, naquela reunião, não é por obrigação, por medo do pastor, que o pastor vai dizer ou não, mas sim com alegria, porque ali nós aprendemos sobre a palavra de Deus, ali nós temos a nossa comunhão, papo, cada um diz o que está afligindo, né? Oramos junto também, né? Um pelo outro. E isso é muito importante, irmãos. Vamos meditar, ler agora 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 ao versículo 19. Vamos ver o que Paulo está dizendo nesses versículos. Se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho um galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada.
Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Aqui, nos versículos antes, Paulo está levantando a questão onde ele estava sendo questionado por ele ser apóstolo do Senhor. Quais eram as credenciais que ele tinha para ser apóstolo? E ele vem discorrendo que não importava o que as pessoas estavam dizendo. As credenciais foi que Jesus o chamou, foi de Jesus que ele aprendeu, e também a igreja de Corinto. Eram as credenciais dele, que o cuidado que ele tinha com eles, o trato que ele tinha. Então, e você também, se não for reconhecido, eu vou continuar fazendo o meu serviço, porque é a Deus que eu sirvo, e eu devo servir com alegria. E é interessante, irmãos, que no momento Jesus disse aos seus discípulos que eles iam ter somente alegria ao servi-lo, ao segui-lo. Ao contrário, né? Ele falou assim que o caminho do Evangelho é estreito, né? Ele disse para alguns, que querem seguir ele, carrega a tua cruz e nega a si mesmo. Em algum momento ele falou, que neste mundo teremos aflições, mas não tenha bom ânimo, que ele venceu o mundo. Então, no momento, ele deu a garantia que aqueles que iam segui-lo iam ter só momentos alegres. Ao contrário, nós vemos que os discípulos, e logo depois viraram os apóstolos, foram perseguidos, A igreja primitiva foi perseguida. Tanto que os cultos eram em casas secretas, escondidas, Porque o cristão era perseguido. E a pena, muitas vezes, era a morte. Nós vemos o primeiro mártir, da Bíblia, nos fala, Estevão, foi apedrejado e morto por seguir a Deus, por servir o senhorio de Jesus Cristo. Nós vemos também o Tiago, irmão de João, Herodes, Agripa, o neto do Herodes o Grande, o prendeu e o decapitou. E ele viu que isso alegrou os judeus, os sacerdotes, Ele também até prendeu Pedro. Mas é aquela passagem onde que o anjo do Senhor veio, e libertou Pedro, Fez um milagre na vida de Pedro. Nós também vemos que o outro, acabamos de ler 1 Coríntios, Paulo, quantas vezes ele foi perseguido? Foi apedrejado, açoitado. Ele foi socorrido, o pessoal perseguiu ele teve que passar pelo muro, fugir, pelo um cesto, se humilhando. Em tudo ele se humilhou para servir ao Senhor. Tem um texto que é muito interessante, que ele escreve aos Filipenses, a carta, Filipenses, que é no capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. Diz assim: fiquei muito alegre do Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade
E sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes, vemos a pessoa com pensamento positivista, citando esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas e tudo que ele fala está voltado no quê? A prosperidade, a riquezas, a conquistas. Esquece os versículos antes, onde Paulo fala, sei passar fome, sei passar abundância, mas também sei passar fome. Sei ficar em casa, aconchegado, mas também sei passar frio. Não é a circunstância que vai moldar ou sacramentar o meu sentimento ou a minha alegria. O que vai sacramentar a minha alegria, o meu modo de viver, é a presença de Deus. Como antes, Paulo, orou 3 vezes, para que Deus tirasse o espinho da carne dele. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. E ele entendeu isso. Não importa o que a circunstância, importa a presença de Deus. E isso nos fortalece, nos dá alegria. Porque, como já foi dito, neste mundo teremos aflições. Mas Cristo venceu o mundo. Cristo venceu a morte através do sacrifício perfeito na cruz. Então, devemos servir a Ele, com alegria e sabendo que a tua presença, a presença de Deus em nossa vida, nos fortalece para enfrentar qualquer problema. E também a presença de Deus nos faz suprir qualquer necessidade que temos. Porque a presença de Deus basta, irmãos. A direção de Deus nos basta. O conhecimento de Deus nos basta. A sabedoria de Deus nos basta. A alegria de Deus nos basta. O shalom de Deus. É muito importante, irmãos, ter em mente isso aí. Eu lembro uma vez, às vezes, eu trabalhei por 29 anos numa empresa, na área da ferramentaria, e a minha vida lá não era cotidiana assim, as atividades, Tinha cada dia uma atividade, dependendo. Tinha aquelas atividades que eu gostava, que eu achava, tinha prazer em servir e fazer. Mas tinha umas atividades rotineiras, umas que traziam empolgação, mas umas chatas também, porque às vezes eu ficava ajustando uma ferramenta e ficava uma semana, 15 dias, às vezes até 30 dias, no mesmo serviço. Aquele serviço de paciência. Mas o que me fazia trabalhar, o que me deixava triste, irmãos, porque eu fazia o que eu gostava. Sempre fiz o que eu gostava, que era trabalhar na ferramentaria. Então, o prazer de trabalhar, de ser ferramenteiro, me dava força, me dava alegria em fazer alguns serviços que eram rotineiros ou chatos. Então, fazia com que eu trabalhasse com a mesma alegria, com aquele tipo de serviço que me empolgava. Que logo eu fazia o serviço, logo já via o resultado. E tinha alguns serviços que nós iniciávamos o serviço e demorava 15 a 30 dias para ver o resultado. E nessa etapa, muitas vezes vinha alguns fracassos. Mas
esse amor pela profissão que nutria cada dia mais o trabalhar afinco nessa atividade. E é assim também, irmãos, na obra de Deus. A Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, nos mostra que muitas pessoas tiveram algumas, assim, receberam algumas ordens de Deus meio chatas, meio difíceis de fazer. Os profetas, né? Ir a algum lugar e levar a palavra de Deus. Nós vemos, né, Jonas, né? Quanto ele relutou para não levar a palavra de Deus, mas no final ele teve que ir. Um exemplo assim clássico de sofrimento, de dedicação, tem o profeta Ezequiel, né? Tem alguns momentos que Deus fala para ele que ele vai ficar calado e ele vai falar só no momento quando Deus mandar. Tem umas vezes que ele fala assim, ó, anuncia ao perverso que ele vai morrer, para que ele possa se arrepender do caminho dele. E se caso eu te enviar e você não anunciar para ele, não falar com ele, não exortar ele, para que ele se arrependa do caminho dele, e ele venha a morrer, porque eu vou matá-lo, vou puni-lo, o sangue da vida deles será cobrado em tuas mãos. Que responsabilidade. Teve um momento que Deus pediu para ele ficar 390 dias amarrado e deitado do lado esquerdo. Aí depois, mais 40 dias, da mesma posição, só que no lado direito. Alguns estudiosos, né, falam que esses 390 dias, né, cada dia representa um dia, um ano, né, na realidade. Então seria 390 dias, e era correspondente ao ano 931 a.C. a 539 a.C. No início, né, da separação do povo de Israel, onde ficou o povo do norte e o povo de Judá, né, e até a libertação por Ciro, em 539 a.C. E 40 dias, né, se tornou 40 anos, que era o tempo mais ou menos que o povo judeu entendia que era uma geração. Os irmãos estão lembrados quando o povo desobedeceu a Deus ali em Êxodo, né? E eles ficaram 40 anos circulando o deserto até depois para ir para a terra prometida, que Deus falou assim, vocês, pela sua desobediência, pela falta de fé de vocês, vocês não colocaram os pés na terra prometida. Seus filhos serão. Então, foi um período de 40 anos, né? Uma geração. Ficar uma geração após por não obedecer a palavra de Deus, não ter alegria de servir a Deus. Essa é a consequência. Não ter prazer de servir a Deus. E com certeza, né, a atitude assim de Ezequiel é um exemplo, né? Porque se você lerem Ezequiel, Deus muitas vezes vai falar com ele, vou te enviar uma nação, não de línguas estranhas. Não, vou te enviar para o teu povo, ao povo de Israel, aqueles que entendem essa língua. Só que o coração deles são como uma rocha. Eles são rebeldes. Se eu tivesse enviado para outras nações, com certeza eles iriam te ouvir. Mas estou te enviando para um povo de coração duro, rebelde, que é o povo de Israel. E você vai ter que fazer desse jeito. Então, muitas vezes, o serviço a Deus, servir a Deus, pode ser uma atividade chata,
uma atividade rotineira que possa nos trazer dificuldades. Mas, como Paulo disse, como Deus disse a Paulo, né? A minha graça te basta. E Paulo disse, posso tudo naquele que me fortalece. É essa atitude que Deus espera de mim e de você, irmão. Nós possamos nos alegrar servindo a Deus. Não será a circunstância que vai moldar o nosso sentimento ou a nossa atitude, mas sim a presença de Deus, a alegria de servir a Deus voluntariamente. Mas, irmãos, vamos parar e pensar. Se nós colocarmos, analisar a nossa vida, o período de vida, nossa, colocar na balança, nós vamos ver que nós tivemos mais momentos alegres no Senhor. Que vale a pena servir a Deus. Que a presença de Deus nos enche de alegria, nos traz conforto, nos traz paz, nos dá discernimento. Estamos vivendo num momento tão triste, né? Que eu acho que muita gente nem imaginava que poderia passar um momento como nós estamos passando nessa pandemia. E o que está nos sustentando? O que está nos movendo? A presença de Deus. E a presença de Deus é a fonte da nossa alegria. É a fonte da nossa sobrevivência ou da nossa vivência. Do nosso aprendizado. Então possamos estar firmes no Senhor. Que nós possamos estar alegres, servindo a Deus. Vou ler mais uma passagem que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 29, o versículo 9. Como é bom servir a Deus, como é bom sentir a presença de Deus e como ser alegres na presença de Deus. É muito gratificante. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 9. É mais um exemplo, irmãos, de servir a Deus com alegria. O povo se alegrou com tudo o que se fez, voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Irmãos, essa passagem aqui, em 1 Crônicas, capítulo 29, relata Davi, né, ofertando a Deus para o templo de Deus, né, logo depois foi construído, ouro, joias, né, e os líderes, né, os príncipes, né, viram a atitude de Davi e também fizeram, e o povo também fez, do mesmo jeito, ofertaram ao Senhor com alegria. Eu digo que essa passagem é muito interessante e é um ótimo exemplo para nós, porque depois os irmãos, quando tiver um tempo, os irmãos vão lá para 1 Crônicas, capítulo 17. Vai relatar Davi, um rei vitorioso, né, de conquistas, né? Aumentando o reino cada vez mais, sendo reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Ele está no seu palácio e começa a meditar, pensar.
Eu moro nesse palácio, o meu Deus mora numa tenda. Aí o profeta Natan, né, diz aí, faz de jeito que está no teu coração. Mas é interessante, né, que na mesma noite, Deus fala para o profeta Natan. Mais um exemplo, né, de servir a Deus com alegria, né, de ter uma atividade não grata, né, porque o rei acabou de falar para ele que, colocou no coração, que ele ia construir um templo para Deus. No momento ele mandou, faz de acordo com o teu coração. Só que agora Deus mandou voltar e falar para ele, o que você está colocando tá no seu coração, essa intenção, não é agradável a Deus, não. Pensou, irmão, se chegar e falar para o rei, o que você está pensando, isso não é bom, não é para você fazer, não. Deus mandou falar porque ele te tirou do pasto, né, te fez rei, mas você tem sangue nas mãos. Você não vai edificar o templo do Senhor, você não vai construir. Quem vai construir é o teu filho. E qual foi a atitude de Davi quando ele recebe um não de Deus? Ele começou a reclamar, murmurar? Não, ele se alegrou. Ele entendeu. Qual é a fonte da alegria dele? Ele entendeu qual era o propósito de Deus na vida dele. Ao contrário, ele começou a pensar em ajudar o filho Salomão, porque o filho era jovem. Em vez de ele sair murmurando, então, já que Deus não quer, deixa que meu filho se vira. Não. Você vai ver que ele começou cada vez mais recolher armazenar os materiais para a construção do templo. Ele doou ouros, madeira, cedros, tudo de primeira. Pós o não de Deus. É interessante, né? Muitas vezes nós recebemos não de Deus, começamos a murmurar, reclamar, se revoltar contra Deus. Nos achamos no direito de ficar triste. Devemos ter a mesma atitude de Paulo. Saber que é Deus que nos fortalece. É a alegria, é a fonte de Deus. Não importa o que nós estamos passando. Não importa se Deus nos diz sim ou não. O que é importante é fazer a vontade de Deus. O salmista, um dos seus versículos, né, um salmo que eu gosto muito, ele diz o quê? Senhor, né, me coloca nos teus caminhos. Mas se eu desviar do teu caminho, me exorta, Senhor, me coloca de volta no teu caminho. Qual é o sentimento do salmista? É a alegria de servir a Deus. É a alegria de estar na presença de Deus. Que nós possamos ter a mesma alegria. Que nós possamos ter o sentimento de servir a Deus, sabendo que alguns serviços são mais confortáveis para fazer. Mas outros vão ser mais rotineiros. Outros vão ser mais difíceis. Como os cristãos da igreja do primeiro século, os discípulos,
eles tinham amor a servir a Deus. Não importava se estavam sendo perseguidos ou não. Se estavam correndo um risco de morte, de vida ou não. Importava era servir a Deus. Como hoje, muitos missionários, daquele mundo afora aí, servir a Deus, proclamar o Evangelho, às escondidas, ameaçados de serem não deportados, mas sim de ser presos e até serem mortos. Mas o que move eles? A alegria de servir ao Senhor. A alegria de seguir e fazer de acordo com o propósito de Deus. Amém? Nós possamos ter o mesmo coração de servir a Deus com alegria. Vamos orar? Pai querido, Deus Altíssimo, soberano Deus, Deus de bondade e de misericórdia, Senhor. Aprendemos, Pai, na lição de hoje, que devemos ter alegria em servir a Ti, Pai. Senhor, nos dá esta alegria, Pai, porque a fonte de toda alegria, da alegria verdadeira, da paz verdadeira, é o Senhor. Nos dá, Senhor, essa alegria de servir a Ti. Nos dá sabedoria, nos dê sabedoria, nos dê, Senhor, discernimento para fazer de acordo com o Teu propósito, Pai. Que nós possamos ser, Senhor, sal da terra. Que nós possamos ser luz desse mundo, com alegria, Pai. Que todos vejam, Senhor, o Senhor em nossas vidas, Pai. E o Teu nome seja glorificado, Senhor. Honrado, Pai, em nós, Senhor, fazendo com que nós possamos servir a Ti com alegria, Pai. É o nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Obrigado, irmãos. Tenham um ótimo domingo. Ficam com Deus.